Eu morri. E só depois disso eu entendi por que tanta gente vive vazia, mesmo tendo tudo. Não foi um susto, não foi dor, foi silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir tudo o que eu achava que era importante. E naquele instante, quando tudo parou, eu entendi. Porque tanta gente vive vazia, mesmo tendo tudo. Não foi um susto, não foi dor, foi silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir tudo que eu achava que era importante. E naquele instante, quando tudo parou, eu entendi. A verdade é que o mundo está cheio de pessoas vivas, mas vazias. Gente que tem dinheiro, gente que tem família, gente que tem reconhecimento, status, agenda cheia, fotos bonitas nas redes sociais. Por fora, tudo parece completo. Por dentro, falta alguma coisa. Você já sentiu isso? Acordar cansado mesmo depois de dormir? Conquistar algo e poucos dias depois sentir que aquilo já não significa nada? Estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho? Esse vazio não grita, ele sussurra. Ele aparece no fim do dia quando o barulho acaba, quando ninguém está olhando. Quando você percebe que apesar de tudo o que construiu, algo dentro de você continua oco. E o mais estranho é isso. Ninguém te ensinou a falar sobre esse vazio. Te ensinaram a trabalhar mais, a ganhar mais, a se distrair mais, mas nunca a encarar o que está faltando. Então você tenta preencher com comida, com compras, com relacionamentos, com vícios disfarçados de prazer. Funciona, por um tempo, até o vazio voltar. Sempre volta. Quando eu morri, não vi cenas assustadoras, não vi julgamento imediato, eu vi clareza. Foi como se alguém desligasse o ruído do mundo e dissesse: agora, olha de verdade. E eu vi minha própria vida. Vi quantas vezes confundi propósito com produtividade. Vi quantas vezes chamei felicidade aquilo que era só distração. Vi quantas vezes ignorei a voz interior porque ela não combinava com meus planos. E então, me foi mostrado algo simples, mas devastadoramente verdadeiro. Nada criado para preencher o exterior consegue sustentar o interior. Nenhuma conquista externa toca o lugar onde o vazio nasce. Nenhum aplauso alcança o ponto exato da ausência. Nenhum dinheiro compra sentido. O que preenche não é coisa, não é status, não é controle. O que preenche é conexão. Mas não qualquer conexão. É a conexão com aquilo que te criou, com a fonte, com a origem. Enquanto você tenta se bastar sozinho, algo dentro de você continua gritando por algo maior. E não é fraqueza sentir isso. É memória. Talvez o vazio que você sente não seja depressão. Talvez não seja falta de gratidão. Talvez não seja cansaço. Talvez seja saudade de Deus. Saudade de algo que você nem lembra quando perdeu, mas que seu espírito nunca esqueceu. Pensa comigo. Por que mesmo quando tudo dá certo, ainda parece que falta alguma coisa? Por que mesmo sorrindo, algo dentro de você continua pesado? Porque você não foi feito só para sobreviver. Você foi feito para pertencer. E quando a alma perde a referência daquilo que a sustenta, ela começa a murchar em silêncio. O mundo vai chamar isso de vazio existencial. Vai tentar rotular, medicar, distrair. Mas no fundo, é um chamado. Um chamado para voltar, para ouvir de novo, para lembrar quem você é quando o barulho some. Se você sente esse vazio, isso não é fraqueza. É um chamado, um convite para parar de fugir, para parar de se anestesiar, para encarar o que sua alma está tentando te dizer há muito tempo. Talvez hoje não seja sobre mudar tudo. Talvez seja só sobre reconhecer.
Reconhecer que nada deste mundo foi feito para ocupar o lugar de Deus dentro de você. Se essa mensagem falou com você, se inscreva e comenta agora: eu creio. Porque às vezes, o vazio não é o fim, é o começo. Porque às vezes, o vazio não é o fim, é o começo. É o ponto exato onde as máscaras caem. Onde a alma para de fingir que está tudo bem. Onde você percebe que não dá mais para seguir vivendo no automático. O vazio é desconfortável porque ele interrompe. Ele quebra o ritmo. Ele te obriga a perguntar coisas que você passou a vida inteira evitando. Por que eu estou aqui? O que realmente importa? Por que nada parece durar? E sabe qual é o maior engano? Achar que o vazio é um erro. Não é. O vazio é um sinal. Um sinal de que você chegou no limite do que o mundo pode oferecer. Um sinal de que sua alma amadureceu o suficiente para perceber que só consumo, rotina e distração não sustentam uma vida inteira. O vazio não aparece quando você está perdido demais. Ele aparece quando você está pronto para encontrar algo maior. Talvez por isso tanta gente foge dele. Porque olhar para o vazio exige coragem, exige silêncio, exige verdade. E a verdade é que existe algo em você que não foi feito para caber nesse mundo raso. Você sente isso quando tudo está quieto, quando a noite chega, quando o celular apaga, quando ninguém está te vendo. É nesse momento que a alma chama, não gritando, mas insistindo. E se você ignorar, ela continua chamando, através da inquietação, da sensação de falta, da pergunta que não vai embora. Mas se você ouvir, tudo muda. Não de uma vez, não como mágica. Muda porque você para de procurar no lugar errado. Para de esperar que pessoas preencham o que não é função delas. Para de exigir do mundo algo que só o eterno pode dar. O começo não é externo, é interno. É quando você admite: eu não sou autossuficiente, eu preciso de algo maior do que eu. Eu não quero mais viver só de distração. E nesse instante, o vazio começa a perder força. Não porque ele some, mas porque ele ganha sentido. Ele deixa de ser um buraco e se torna um portal. Um portal para uma vida com propósito, para uma fé viva, não herdada, para uma conexão real, não religiosa. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Mensagens como essa não encontram pessoas distraídas, encontram pessoas prontas. Prontas para parar de fugir, prontas para lembrar, prontas para voltar. E talvez hoje, tudo o que você precise fazer é dar o primeiro passo. Mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo em silêncio. Porque o vazio não apareceu para te destruir, apareceu para te despertar. E se você sentiu isso no fundo do peito, então você já sabe. Não é o fim, nunca foi. É o começo. O começo de uma vida menos barulhenta por fora e mais verdadeira por dentro. O começo de dias em que você para de correr sem saber por quê. O começo de noites em que o silêncio deixa de assustar. O começo de uma caminhada que não depende de aplausos nem de aprovação. Porque quando você entende isso, algo muda. Você para de se comparar. Para de medir seu valor pelo que produz. Para de achar que precisa provar algo o tempo todo. Você percebe que o vazio não era a ausência de força. Era excesso de peso. Peso de expectativas. Peso de máscaras.
peso de tentar ser tudo para todo mundo, menos verdadeiro com você mesmo. E quando esse peso cai, a alma respira. Talvez você ainda não saiba como seguir. Talvez ainda tenha dúvidas. Talvez a fé para você não seja clara, organizada, perfeita. E tudo bem. Fé não começa com respostas. Começa com um passo. Começa quando você admite que não consegue sozinho. Quando você para de lutar contra o chamado. Quando você diz, mesmo sem palavras, se existe algo maior, eu quero ouvir. Esse é o início. Não de uma religião vazia, não de regras frias, mas de uma relação viva. Uma presença que não te cobra performance, que não te ama pelo que você faz, que não se afasta quando você erra. Uma presença que te conhece antes do nome, antes das escolhas, antes das quedas. E quanto mais você se aproxima, mais entende. O vazio não te separava de Deus. Ele te conduzia até Ele. Cada noite inquieta, cada sensação de falta, cada pergunta sem resposta, nada foi desperdiçado. Tudo era um caminho. E talvez hoje você não precise mudar tudo. Talvez não precise entender tudo. Talvez só precise parar e ouvir. Ouvir aquela voz suave que nunca gritou, mas nunca foi embora. A voz que não te acusa, que não te diminui, que não te abandona. A voz que chama pelo seu nome. Se você chegou até aqui, guarde isso no coração. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você não está perdido demais. Você está começando. E o começo, às vezes, parece silêncio, parece vazio, parece incerteza. Mas é ali, exatamente ali, que a vida verdadeira começa.